Pessoal, bom dia mais uma vez. Agradecer a presença em nome da administração municipal de vocês estar aqui participando hoje dessa audiência pública de gestão fiscal referente ao primeiro semestre de 2026, onde que o nosso contador César, juntamente com ele, que é o controle interno, vai estar passando para nós os números, né, que é referente à gestão fiscal do município de São Felipe do Oeste. César, é contigo. Oi, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Obrigado também por aqueles que nos acompanham pelas plataformas digitais em casa, né? Que está acompanhando aí pela YouTube, Facebook. E o propósito da audiência pública é isso aí, é a transparência, né? É demonstrar o resultado que aconteceu no primeiro semestre de 2026 do município de São Felipe do Oeste. Essa audiência pública é a audiência de gestão fiscal. Nós vamos falar sobre a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas na LDO. A Secretaria de Planejamento, quando ela elabora a LDO, lá ela estabelece metas que o município, a gestão precisa cumprir. Então, serão essas metas que serão apresentadas e qual foi o resultado, né? O cumprimento delas ou não. Como é parcial, ele não é conclusivo, às vezes tem algumas ações, algumas metas que ficaram abaixo, porém não é conclusivo, não significa que o município cometeu uma infração, alguma coisa que no decorrer, hoje, por exemplo, nós estamos falando aqui de janeiro a junho, já em julho, aquela meta que não tinha sido atingida, já em julho ela já equilibrou. Então, é isso que nós vamos passar. O fundamento legal é a lei de responsabilidade fiscal, né, o cumprimento dela. E em audiência pública, a prefeitura ela vai apresentar, como eu disse, o cumprimento das metas referente ali ficou o segundo, é o primeiro semestre, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 9º e o artigo 48 da lei complementar. Então esse é o fundamento legal, é a lei de responsabilidade fiscal. Lá, a lei de responsabilidade fiscal diz que o gestor tem por obrigação, em audiência pública, prestar contas à população ou aquele a quem interessar. A definição: audiência pública é uma forma de promover a participação popular no processo de decisão sobre a administração pública, sendo, portanto, uma das formas de participação e de controle popular, a qual proporciona ao cidadão a troca de informações com o administrador, exercendo assim sua cidadania. Esta audiência pública tem por objetivo abordar de forma resumida alguns aspectos considerados mais relevantes da execução orçamentária e financeira até o primeiro semestre de 2026, ao longo da melhor compreensão dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Motivo para a realização desta audiência, conforme eu disse antes, é para atender a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, previsto em seus artigos, parágrafo 4º, artigo 9º, e assim como outros artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, como eu disse, o gestor tem por obrigação, em audiência pública, prestar contas à população, à sociedade, por meio de audiência pública. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem os desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Ou seja, isso aqui nada mais é do que
O que a gestão municipal ela arrecada, as receitas arrecadadas, as despesas executadas precisam ser feitas de forma transparente, né, com coerência e aplicar com aquela finalidade definida, conforme prevê a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, para quê? Para prevenir riscos, né, e corrigir desvios, né? Então, não é para desviar a finalidade de recurso, e sim manter o equilíbrio das contas públicas, ou seja, não gastar além daquilo que arrecada, né? Aplicar conforme a arrecadação. Então, se você arrecadou X valor, você não pode gastar além daquilo, senão você está endividando o município. Então, é para isso que a Lei de Responsabilidade Fiscal veio, para aplicar ao gestor a forma de fazer e, inclusive, o descumprimento, a aplicação de sanções para o gestor. Prefeito, obrigado, prefeito, pela presença. O prefeito acabou de chegar, muito obrigado. A primeira meta definida lá na LDO é a arrecadação da receita, né, a previsão da receita e a sua arrecadação. A meta atualizada de janeiro a junho, né, proporcional a este período, foi de 22 milhões e 168 mil, aproximadamente ali. E arrecadou 26 milhões e 212 mil. Teve uma diferença ali a maior em relação à meta atualizada inicial, proporcional, aliás, e o que realizou no primeiro semestre. Então, ele teve uma arrecadação, ficou ali proporcional em 18,24 acima da meta prevista. Então, daquilo que estava inicialmente atualizado, previsto, arrecadou 18% a mais. Então, o município teve uma arrecadação. É boa isso aqui em relação a algumas emendas que vieram para saúde, para a Secretaria de Obras, né? E outras receitas também que teve um comportamento positivo, e isso é o que convênios, né, que foram recebidos também. E isso foi o que gerou esse primeiro item da meta, alcançando aqui a primeira meta. O resultado primário e nominal. Esse anexo é o anexo 6 do relatório resumido da execução orçamentária. O resultado primário, o que é? É a receita menos as despesas. Então, você tem uma arrecadação de janeiro a junho, foi 24 milhões e 980 mil, e uma despesa de 25 milhões e 917 mil. O resultado primário, ele foi um negativo de 939 mil. E a meta que foi estabelecida lá na LDO, quando da elaboração dela no ano anterior, foi de um negativo de 853.527. Aqui tem uma explicação. Houve pagamentos de resta a pagar e abertura de créditos por superávit financeiro. Então, quando a gente pega o resultado primário, ele pega a receita somente do exercício, mas a despesa, ele já pega aquelas despesas de resta a pagar que ficou, né? A abertura de créditos por superávit financeiro, que o dinheiro já estava na conta. Então, isso vai aumentar a despesa naturalmente. Então, a explicação é que aqui, no primeiro momento, ele ficou abaixo da meta. Aquilo que eu disse, momentaneamente, né? Mas por essa razão,
de ter restos a pagar e a abertura de crédito por superávit financeiro, que é natural. E a receita, ela não conta, ela não soma, por exemplo, a receita mais o dinheiro que estava na conta. Ela soma somente a receita. E já a despesa, como eu disse, ele soma tudo. Ele soma a despesa do ano, as despesas de resto a pagar. Então, por essa razão. Mas aqui ficou um pouquinho, mas muito pouquinho abaixo, que já em julho isso aqui já equilibrou. Está dentro da meta estabelecida lá na LDO. O resultado nominal. O resultado nominal foi de 294.179. E a meta estabelecida, prevista, né, na LDO, foi de um negativo de 1.314.000. Tem duas metodologias aplicadas pela Secretaria do Tesouro Nacional em relação à questão do resultado nominal, que é acima da linha e abaixo da linha. Abaixo da linha é como se fosse assim, ele pega o resultado da dívida consolidada líquida, que é nada mais, nada menos, de uma forma mais simples, é o dinheiro que tinha em 31/12, o saldo que tinha em 31/12 de 2025, comparado ao saldo de 30 de junho de 2026. Então, em 31 de dezembro, tinha 22.843.000. Isso. Dívida, apuramos o resultado nominal, valor da dívida do período, não, perdão. Do período anterior, 22.824.000. Tá? Isso foi o que finalizou em 31 de dezembro de 2025. 22.824.000. E em 30 de junho, 22.843.000. Então a dívida maior, está maior. Dessa forma, o resultado nominal abaixo da linha foi de R$ 18.684,44, conforme demonstra a tela ali. Esse é o abaixo da linha. E o acima da linha, o que ele pega? O resultado primário, que é os 294.000, né? E mais os juros e encargos das variações monetárias, ou seja, aplicações financeiras, né, que tem os rendimentos ali, que deu um valor líquido de R$ 1.233.196,06. Tá? Então, ele soma os 294.000 mais esses juros e encargos. Isso aí está conforme o anexo 6 do terceiro bimestre de 2026, que está lá no portal Transparência. Essa questão aqui ela é muito técnica, né? Sempre eu gosto de falar, é muito técnica, resultado primário nominal, né? Às vezes você não consegue entender quem não é da área, né? E acaba ficando confuso. Mas assim, se alguém tiver alguma dúvida, depois pode nos procurar que a gente faz uma explicação assim mais detalhada para entendimento. Que a gente ouve muito, né, o governo federal falar a meta do resultado primário foi positiva, foi negativa, né, o resultado nominal, isso e aquilo. E assim, quem é leigo, que não é da área, isso aqui é coisa de contador e economista. Tá? Sobretudo economista, que entende dessa parte aqui, dessa área. Então, ele cria aquela meta do resultado primário e nominal, e aí o que é alcançado. Então, assim,
Mas em termos gerais, o resultado nominal ele foi atingido, né, em relação à meta. A meta era uma meta negativa de 1.314.000 e ele atingiu o resultado nominal que é o que o Tribunal de Contas apura e o que a Secretaria do Tesouro Nacional apura, que é o abaixo da linha, que ficou aquele valor de 18.684 positivo. Tá? Então é esse aí que ele apura. Então aqui cumpriu, né? Ele cumpriu porque esses encargos e variações monetárias ali, que foram os juros, eles acabaram sendo positivos. Então isso aí ajudou no resultado nominal. Aqui cumpriu. Outros índices constitucionais também estabelecidos na LDO: aplicação mínima em saúde, educação, repasse à Câmara, despesa com pessoal, entre outras despesas que nós vamos apresentar. Qual foi o resultado? Alguém está com alguma dúvida, queira fazer algum comentário, ou a gente deixa para o final? Ok? Ok, então vamos adiante. Gastos da manutenção e desenvolvimento da educação. As receitas de impostos e transferências constitucionais do primeiro semestre é a base de cálculo para a aplicação mínima, né? Esse aqui do 25% que nós estamos falando. Então, pelo artigo 212, em cumprimento a esse artigo, tem a base de cálculo de 17.232.000 e o que foi aplicado, despesa realizada em educação, foi de 5.493.000. Então, ficou um percentual aplicado de 31,88% no primeiro semestre. O mínimo é 25% e a despesa realizada a maior foi de 6,88%, aplicando a maior 1.185.000. Então, isso aqui foi, em termos de nominal, valor nominal, foi 1.185.000 acima do mínimo. Tá? Aqui também cumpriu a meta. Outros limites de gasto em educação, Fundeb. Recursos recebidos do Fundeb até o primeiro semestre de 2026 foi 2.928.000 e uma despesa com o pagamento dos profissionais da educação até o primeiro semestre foi de 2.080.000, aplicou 71,05%. Pela nova lei do Fundeb, né, para quem não sabe, é 70% agora o mínimo. Né? Então, aplicou a maior também assim, cumprindo o princípio constitucional, que é a lei do Fundeb. Tá? Isso aqui são as despesas com os profissionais da educação, que é obrigatório aplicar no mínimo 70%. O Fundeb ele tem o 70% e tem o 30%, mas a prioridade primeira é os profissionais de educação. Você tem que aplicar no mínimo 70%. O que sobra, você aplica na manutenção, que vai para o 30% do Fundeb. Houve uma época em que o município, esse ano está um ano diferente um pouco, mas teve ano anterior aí que o Fundeb era 100% para poder conseguir pagar o profissional. Então, toda a outra despesa que sobrava um pouquinho, que esse ano está sobrando, que pode aplicar no 30%, em anos anteriores aí era investir tudo em recurso próprio do 25%. Toda a despesa de manutenção das escolas ali ia para o 25%. Então, esse ano, de forma geral, no Brasil inteiro, até pelo número de matrículas e tal, e
e recursos que vieram a mais. Em alguns municípios, raramente, alguns ainda o Fundeb quase 100% vai todo para o professor, né? Mas assim, São Felipe esse ano ele ficou, ele fez essa possibilidade de ter gastar com o professor e ainda sobrar um pouquinho que aplica no 30%, que em tese é menos de 30, né? Porque isso aqui no final ele vai chegar aproximadamente a uns 75, 78%, que é o normal que chega, né, ao final do exercício. Aplicação na educação básica, conforme o artigo 60 da Constituição Federal. A aplicação mínima do 25% seria 4.308.000. Esse seria o 25%. E aplicou 5.493.000, que foi o 31,88%. Os 5.493.000. Então, aqui aplicou, dos 100%, ele aplicou a maior, né? Aquele 1.185.000, que ficou em 127%. Né? Gastos em ações públicas de saúde, 15% recurso próprio. Também das transferências constitucionais e dos impostos, né? Tem uma base de cálculo e o município, constitucionalmente, conforme o artigo 198 da Constituição Federal, ele tem por obrigação aplicar 15%. E a base de cálculo de 17.232.000, ele houve uma aplicação de 4.141.000. A despesa aplicada, realizada, foi de 24,03%. Também aqui atingiu o limite, né? Aplicando a maior 9,3%, aplicando em valor nominal, em reais, 1.556.000. Então aqui também cumpriu o que está estabelecido na LDO, na Constituição Federal, aplicando e cumprindo o preceito constitucional. Outras despesas, receitas e despesas em ações públicas de saúde, aqui já não é mais o 15% do recurso próprio, receitas do SUS, do Estado e da União, que teve uma receita de 4.172.000 e houve uma despesa realizada até junho de 1.883.000. Praticamente 1.884.000. Aqui é bom destacar. Mas por que recebeu 4 milhões e a despesa está tão baixa, né? São menos de 2 milhões. É porque houve emendas, né, que vieram agora no mês de maio, né, abril, maio, que ainda está em fase de execução, fase de licitação, tem todo esse procedimento, esse procedimento legal que precisa fazer, então não houve tempo ainda de fazer, porque a gente apresenta isso daqui, a despesa, a liquidada. Então a liquidada é aquela que está apta para o pagamento já. Então ela já foi realizada e está pronta para pagamento. Tá? Então por essa razão é que ficou assim esse valor. Aparentemente ficou abaixo, mas não é, mas a Secretaria de Saúde está trabalhando com os processos para fazer a sua devida aplicação, ok? Folha de pagamento. O município ele não pode gastar mais que 54%, que é o limite constitucional, no executivo. E no legislativo tem os 6%. E a base de cálculo
para a apuração da despesa com pessoal é a receita corrente líquida. A receita corrente líquida aqui, no primeiro semestre, nós estamos falando do primeiro semestre, mas aqui nesse ponto, tanto a receita corrente líquida quanto a despesa com pessoal total, ela pega o período histórico de um ano. São os 12 meses, tá? Então, ela é de maio de 2025 a junho de 2026, que dá os 12 meses. E então, nós temos o histórico da receita corrente líquida e também da despesa. E a receita corrente líquida foi R$ 47.717.878. E teve uma despesa executada de R$ 16.352.370, comprometendo a RCL em 34,27%. O município de São Felipe, em relação a gasto com o pessoal, está bem tranquilo, né? O ano anterior ficou nesse percentual aí aproximado também de 34%, 35%. Então, ele vem cuidando disso daí. Ele vem acompanhando, ele vem cuidando, e isso, a receita corrente líquida ajudou bastante, né? E a despesa também, ela não teve aquele aumento tão exorbitante. Então, ele vem se mantendo, porque o Tribunal de Contas, quando o município ele atinge aquele percentual ali do limite de alerta de 48,6%, se ultrapassa aquele limite ali, já é emitido um alerta ao prefeito. Tá, prefeito? Já recebe um alerta dizendo: prefeito, cuidado. Cuidado que o senhor chegou no limite de alerta, então o senhor tem que cuidar. O senhor tem que cuidar para não aumentar. Ou o senhor diminui a despesa com o pessoal, ou o senhor aumenta a receita para equilibrar. Quando você chega no limite prudencial de 51,3, aí a regra muda mais ainda, conforme a lei de responsabilidade fiscal, porque daí você fica impedido de fazer contratações. Então, você precisa diminuir a sua despesa ou aumentar a sua receita. Tá? E quando chega no limite de 54%, aí você já precisa, pela regra da lei de responsabilidade fiscal, você precisa, fechando um exercício, fechando acima dos 54%, via de regra, no ano seguinte, você, nos 2 primeiros quadrimestres, ou seja, de janeiro até agosto do ano seguinte, é obrigatório que você volte para o limite prudencial, para 51,3%. Tá? Então, essa é a regra do gasto com o pessoal. Se extrapolou, tem que, no ano seguinte, fazer isso aí, sob pena de sanção, conforme define a lei de responsabilidade fiscal. Mas, aqui, o município de São Felipe está tranquilo, né, em relação a isso aí, está cuidando, né, está com um percentual muito bom. Repasse à Câmara Municipal. O repasse à Câmara Municipal, conforme a Constituição Federal, é 7%, né, das receitas estabelecidas do artigo 29A da Constituição Federal em relação ao exercício 2025. Isso tem uma base de cálculo, e a base de cálculo ela define o valor do repasse à Câmara. E foi repassado de janeiro a junho R$ 1.110.864. O repasse mensal é de R$ 185.114. Esse é o repasse mensal. Está dentro do limite dos 7%, conforme a Constituição. Aqui também está tranquilo, cumprindo. E aqui agora nós temos um quadro geral das despesas que foram liquidadas por órgão de janeiro a junho.
Aqui é bom destacar a educação, principalmente a educação, a saúde, deixa eu ver aqui qual que é a outra, obras, agricultura. Essas despesas estão incluídas todas elas, convênios, tá? Na obras, por exemplo, recursos próprios mais convênios federal, estadual, está toda a despesa. Na educação, está incluso os 25%, o Fundeb, as outras despesas do FNDE, salário educação, PENAI, PENAT, outros convênios, tudo. E na saúde, da mesma forma, o 15%, convênios, fundo a fundo, convênios do Estado, convênio federal, emendas, tá? Emendas parlamentares. Então, todos os recursos estão aqui junto. E tem os valores e seus percentuais, baseado nesse total liquidado de R$ 23.101.248,02. Então, cada órgão e unidade orçamentária teve o seu valor. E a Câmara Municipal, a primeira, 963 mil, atingiu um percentual de 4,17%. O gabinete do prefeito, 1.452.000, 6,29%. A Secretaria Municipal de Fazenda, 1.957.000, 8,48%. A Secretaria Municipal de Educação, 6.675.000, 28,9%. Saúde, 6.149.000, 26,62%. A agricultura, R$ 912.029, 3,96%. A assistência social, 871.697, 3,77%. Obras, 3.243.000, 14,04%. Cultura, esporte e lazer, 875.510, 3,79%. E isso chegou no percentual de 100%. Então, essas foram as despesas liquidadas de janeiro a junho em cada órgão e unidade orçamentária. Tá? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Está faltando a aplicação em alguma secretaria aí? Eu vou fazer um comentário final em relação a isso aqui, a todos esses dados apresentados, e depois eu vou abrir aqui o espaço para algum esclarecimento que alguém queira fazer ou acrescentar alguma coisa, fica à disposição, tá? Nós vamos colocar o microfone à disposição para fazer alguns apontamentos, acrescentar alguma coisa, comentário, o que queira. Eu só vou fazer esse comentário final aqui, para a gente finalizar aqui esses números que foram apresentados. Então, os resultados apresentados permitem concluir que as aplicações em educação, saúde, repasse ao legislativo, gasto com pessoal, metas de receita, resultado primário nominal, estão dentro das normas legais, ficando demonstrado assim o cumprimento das metas fiscais estabelecidas, bem como o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000. Tá? Então, isto aqui é o que nós tínhamos para apresentar. Lembrando que todas essas informações foram extraídas dos anexos que estão no portal da transparência do exercício de 2026. Quando entrar lá no portal Transparência, vai estar lá o relatório resumido da execução orçamentária do primeiro, segundo e terceiro bimestre e do relatório de gestão fiscal primeiro semestre de 2026. Tem todos esses dados. Tá? Eles foram trazidos aqui de forma resumida
Porque se a gente fosse trazer anexo por anexo, nós iríamos perder muito tempo, seria muito maçante, cansativo, né? Porque são muitas informações. Tem anexos lá que tem informações demais, então são de forma resumida daquilo que é bem objetivo, tá? Que dá para compreender. Porém, se alguém desejar ter mais informações mais detalhadas, pode nos procurar, pode procurar a unidade de controle interno, o setor de contabilidade ou as próprias secretarias, seja ela qual for, e saber qual é a receita, onde que foi aplicado ali, onde que foi empenhado, onde foi liquidado aquela despesa, tá? A população, ela tem todo o direito de fazer isso aí. Fica à disposição de todas as secretarias lá da população para que quem tiver interesse pode ir lá buscar. Então, o que eu tinha para apresentar para vocês sobre os números são isso. E agora, eu quero deixar aberto aqui, se alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa, agora é o momento. Todo mundo compreendeu perfeitamente, então, né? Então, esses foram os dados. Eu quero só então acrescentar alguma coisa aqui, e aí vou passar, prefeito, vou passar a palavra para o senhor fazer suas considerações, fazer algum comentário já. E, assim, o que eu vejo, eu sou muito, eu sou técnico, né? A minha parte é a parte contábil, e aí eu sempre gosto de destacar isso daqui. Isso aqui são números, são aplicações feitos em todas as secretarias e, sobretudo, aquelas mais principais, assistência social, saúde, educação e os índices constitucionais, onde o gestor tem a obrigação de cumpri-las. Porque esse é o dever do gestor, né? O servidor público de atender a população. Então, o destaque que eu faço é que esses números, eles precisam ser refletidos em resultado. Qual foi o resultado, não só numérico, mas qual foi o resultado social? A satisfação, ao atendimento à população. Então, foi satisfatório? Eu gosto muito de frisar isso daqui. E isso é importante, prefeito, que a administração faça esse acompanhamento, esse monitoramento, tá? Que monitore isso, que faça um acompanhamento. Vá lá na ponta, onde recebe o recurso, e saber, houve melhora, né? Está igual, melhorou, piorou, precisa melhorar. Isso é o resultado social. Então, toda gestão municipal, na minha opinião, né, como técnico, né, eu não tenho, mas como técnico eu vejo dessa forma, porque eu sou um cidadão que eu pago imposto, né, eu contribuo. Então, assim como todos nós, como todos vocês aqui presentes, nós contribuímos, nós pagamos impostos. Então, nada mais nós queremos ter o resultado. Qual foi o resultado social? E em todas as áreas, saúde, educação, segurança, infraestrutura, né? Houve melhora, está melhorando, precisa melhorar. Isso que é bom, isso que é gratificante, você ouvir da pessoa, da população. Olha, prefeito, olha, secretário, até o próprio servidor. Olha, estou gostando do trabalho de vocês lá, ficou bom, hein? Ficou muito legal, olha, ficou ótimo. A gente não tinha isso, hoje nós temos. Isso é uma boa gestão, né? A boa prática, a prática da boa gestão é isso aí. É você fazer, gerir o recurso público, mas, porém, saber qual foi o resultado social, tá? Era isso que eu queria deixar destacado aqui, ressaltado. E eu agradeço aqui a presença de todos vocês aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas plataformas digitais. Nosso muito obrigado, e eu vou passar a palavra aqui para o prefeito Edinho, para que ele faça as suas considerações, né? E posteriormente o Edivaldo faça
as suas considerações também e o encerramento desta audiência. Muito obrigado. Pessoal, bom dia a todos. Peço desculpa aí pelo atraso. Eu gosto de audiência pública, sou fã de audiência pública, porque eu acho que é uma das ferramentas que a gente começa a entender, né, César, de forma real o que acontece nos bastidores de uma gestão. Cumprimento o César aqui, que fala de uma forma, eu sempre elogio ele, sempre de uma forma muito pedagógica, né? E não se torna, apesar de ser algo, né, que muito números, mas a gente é gostoso. Eu particularmente gosto de ver o César explanar essa questão dos números e eu absorvo muito bem isso aí. Parabéns, César, mais uma vez, pela sua forma pedagógica de passar isso. O William, nosso controlador, né, obrigado por estar junto também, o Divaldo, e a todos vocês. Eu estou vendo aqui, nós temos aqui os nossos parentes mais ricos e os menos ricos, né? Vocês viram nos números aí, né? A saúde, quem quer a saúde aqui? Erga a mão. Parabéns por estarem aqui. Né? Cadê a nossa educação, nosso outro primo rico? Educação, parabéns por estarem aqui. Nossa assistência, já é um primo mais ou menos, né, César? Parabéns por estar aqui também. Nossa agricultura, marcando presença aí também. E nossa administração, né, Isaac? Cadê a nossa administração? Pessoal da Secretaria de Fazenda, parabéns por estarem aqui. Obras, cadê a nossa obra? A Mariane aí está representando a nossa obras. Quem mais? Eu acho que são esses, né? Ah, está aqui a nossa cultura, nossa prima pobrezinha também, né, Nelva? Mas está aí marcando presença. Pessoal, brincadeiras à parte, obrigado por estarem aqui. É importantíssimo a gente entender esses números, né, conhecer esses números, para a gente entrar naquele ponto que o César falou muito bem. Né? Além de tudo isso, a gente sabe tudo que gira, tudo que a gente paga, tudo que a gente contribui, mas também nós temos que estar cientes de tudo o que é investido e como isso chega lá na ponta. Né? É isso que a gente tem. Como que vocês, que são nossos servidores e toda a população, como que a população está recebendo e como que nós estamos entregando isso? Que isso é o fator primordial. Né? Tudo isso que nós fazemos, todo esse trabalho que é feito, todo esse recurso que entra nos cofres públicos e sai através de serviço, o primordial é como que ele chega lá na ponta. Porque nós poderíamos ter números aqui maravilhosos, né, César? E, de repente, uma entrega ruim lá na ponta. Mas nós aqui, tenho certeza que nós estamos fazendo isso com bastante equidade, aí, com bastante capricho, para que esses números passem, a gente receba esses recursos que nós mesmos contribuímos, mas que no final a gente possa entregar algo de qualidade. Né? E eu fiquei muito feliz quando eu entrei aqui, porque eu vi um número bem expressivo de pessoas, isso é bom, né? São mais pessoas que vão estar entendendo, que vão estar multiplicando isso, para que a gente entenda como que funciona. Né? O nosso índice de folha aí está baixo, né? Dá para dar aumento? Será, César? Pelo índice? Deixa o prefeito voltar, senão ele vai ficar bravo depois comigo. Né? Mas a gente está num índice bacana, lógico, a gente sabe também tem outros mecanismos, né? As terceirizações também que ajudam muitas vezes a controlar um pouco esse índice, né? A gente tem um pouquinho mais de gasto com o pessoal, mas no geral a gente sempre teve bem, o prefeito sempre foi muito preocupado com isso, e é lógico que na medida do possível, sempre que puder, a gente tem que estar sempre tendo um olhar para os nossos servidores aí com muito carinho, com muita gratidão e valorização, né? Pessoal, era isso. Mais uma vez, parabéns a todos nós por estarmos aqui, parabéns, César, pela explanação perfeita, como sempre, e que nós possamos sempre olhar para o nosso município com muito carinho e, principalmente, sempre olhando para aqueles que nós servimos, que são nós mesmos, nossos parentes, nossos amigos, mas que a gente possa fazer essa entrega com o maior profissionalismo possível, para que a gente possa sempre ter um município com serviços aí de excelência, como nós estamos tendo, e eu tenho certeza que a gente vai caminhar cada vez mais trabalhando para que isso aconteça. Obrigado pela presença de cada um, e obrigado mais uma vez aos nossos técnicos aqui. Depois que o Edinho falou de primo pobre e primo rico, né? Mas todo mundo é da mesma família, né? E é interessante que é a secretaria que tem o menor orçamento é que faz aquilo que a população vê, né? Porque a saúde, a maioria das pessoas não consegue ver o que está sendo feito. A educação já é de praxe, né? Também não vê. Mas a secretaria que tem um recurso pequenininho é a que faz aparecer em todo o município. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui. Em nome do secretário de Administração e Fazenda, agradecer o William, o César,
Agradecer também a presença do corpo jurídico nosso aqui, doutor César, esqueci o nome dele agora, Vitor. E a cada um de vocês, servidores da educação, da saúde, da assistência social, da cultura, da obras, da agricultura, né? Muito obrigado a cada um de vocês por estar aqui e acompanhando, porque o orçamento é pequeno de alguma secretaria, mas pode ser melhorado quando for trabalhar o orçamento. Aí, a gente vendo isso aqui, a gente passa a ter o conhecimento para poder estar discutindo do futuro para a melhoria, né? Então, mais uma vez, obrigado, um bom retorno para os trabalhos de vocês e que fique com Deus cada um de nós. Prefeito, obrigado. Obrigado, César. Obrigado, William. E encerrado, então, a nossa audiência pública.